Legal. Muito bem, muito boa noite. Obrigado, viu, doutor? Hoje eu vou levar a bronca da dona Nilza. Ai, ai. Muito bem. A gente vai. Conhece a dona Nilza, era minha mãe. Você tá falando da dona... Ah, é verdade. Tem gente que eu acho que não conheceu, não é? A dona Nilza, o Clóvis sucedeu a dona Nilza nessa casa. Aliás, o Clóvis morou nessa casa, acho que vocês sabem, né? Você morou aqui, né, Clóvis? Morei aqui. Morou aqui. Essa casa já foi pizzaria, já foi... Não foi, Cláudio? Foi, tá vendo? Um pouco de história aí, né? Vou enrolar um pouco você, já que eu cheguei atrasado, tem que dar uma enrolada, né? Muito bem, a gente vai perdendo um pouquinho o passo, né, das conduções, depois de tanto tempo que a gente ficou aí meio sem saber como lidar com as coisas, e hoje realmente tive esse probleminha. Queria agradecer a vocês e nós vamos falar um pouquinho dessa mensagem aí que vocês devem ter recebido, ajudemos também. Puxa vida. Essa é uma passagem que está lá em Marcos. Vamos dar um contexto geral para a gente ter noção do que aconteceu lá. Jesus então resolveu mudar de lugar, sair de um lugar para o outro, o pessoal foi tudo atrás dele. Ele pegou um barco, atravessou para o outro lado, mas o povo foi correndo tudo atrás dele. Fico imaginando o tempo de Jesus, aquela coisa das pessoas irem, não é, atrás dele, queriam ouvi-lo, queriam estar com ele, estar perto dele, que devia ser assim uma coisa fora do comum. A gente às vezes tem uma afinidade por uma pessoa, tem um gosto por uma pessoa, a gente fica assim muito contente, se sente muito bem perto dessa pessoa. E Jesus, o espírito mais perfeito que já passou pela terra, obviamente tinha todas as vibrações mais positivas que nós podemos imaginar, tinha tudo que nós podemos imaginar de um ser superior, óbvio, não é? E aí as pessoas queriam estar perto dele o tempo inteiro, queriam acompanhá-lo, queriam conviver com ele. Bom, aí chegaram num determinado momento, ele estava lá atravessando o barco, ele pediu então para que as pessoas se assentassem ali numa determinada região, e aquele mundo de gente, não é? Teve aquele mundão de gente, chegou um determinado momento que... Estou muito para frente? Não, tá tudo bem? Só que eu falei voltar um pouco mais para cima. Tá bom. Em determinado momento, a tarde foi chegando e os apóstolos começaram a ficar preocupados. Falaram, esse pessoal deve estar todo faminto, o dia inteiro aí atrás de Jesus, não é? Nossa. Aí o que eles fizeram? Falou, Jesus, é melhor você dispersar essas pessoas para que elas possam ir aí para alguns sítios, para alguns lugares aqui ao redor e se alimentarem, que eles devem estar famintos, né? E aí eles não tinham ideia de como Jesus ia responder isso. E Jesus então responde, dê vocês de comer a eles. Meu Deus do céu, e agora, não é? Como é que nós vamos alimentar essa multidão de gente? Ele falou assim, veja aí o que vocês têm e tragam para mim aqui. Eles foram lá e pegaram lá meia dúzia de pães, aqueles pães sem fermento, 2 ou 3 peixinhos, e trouxeram para Jesus. Vamos aqui, vamos precisar de muito dinheiro para comprar alguma coisa para dar para esse pessoal. Ele falou, não, mande-se assentar, né? Que nós vamos oferecer para ele esse pão. Aí ele abençoa aquele pão, e aí nós temos o fenômeno da multiplicação dos pães, que todo mundo conhece, não é? Dos pães e dos peixes. Bom, existem aí muitas teorias a respeito disso, mas esse não é o foco principal da nossa lição de hoje. O foco principal da nossa lição de hoje é que nós estamos muito acostumados a terceirizar as coisas, as necessidades dos outros, os problemas dos outros, as coisas que nós podemos fazer, o nosso trabalho, aquilo que nos compete, aquilo que nós devemos fazer. Aí a gente gosta muito de terceirizar. A gente começa com um exemplo mais tranquilo, depois a gente pega um exemplo mais forte, que é para mexer com vocês mesmo. E o exemplo mais tranquilo é assim, a gente, por exemplo, se fura um cano na porta da nossa casa, a primeira providência que a gente toma, a gente vai ligar para os órgãos competentes. Furou um cano aqui, está vazando uma água lascada aqui. E isso acontece em menos de 24 horas, muitas vezes eles correm lá e socorrem, limpam, arrumam, tampam o buraco, melhoram, né? Mas aí tem um outro problema. Qual que é o outro problema? Mas tem uma pessoa na porta de casa, dormindo na porta da nossa casa.
Aí normalmente a gente quer terceirizar o serviço, aí liga para a prefeitura, depois liga para a polícia, depois liga para o serviço social, depois liga para a assistência social, depois liga para a Legião Brasileira de Boa Vontade, depois liga para a Casa Espírita, depois liga para a igreja, depois liga para algum lugar. E o trabalho que nos cabe a gente sempre relega, não é? Então a mensagem do Emmanuel é isso, que Jesus falou assim, não são eles que têm que ir atrás, vocês é que dê para eles alguma coisa, porque eles estão seguindo a gente, estão com a gente. Nós é que temos basicamente essa necessidade, essa obrigação. Então não terceirizem o trabalho que vos cabe. Jesus falou isso para os discípulos e apóstolos. E nós gostamos muito de terceirizar, não é? Agora vamos dar um exemplo intermediário, que não é para mexer muito com a gente, que é normalmente assim, a gente tem notícia de uma pessoa do nosso meio que tem uma necessidade qualquer, uma coisa que está ao nosso alcance, E aí a gente faz vistas grossas, olha, vira um pouquinho de lado, passa de largo, a gente faz de conta que não é com a gente. E a lição está dizendo assim, que nós precisamos entender que não basta a gente vir na casa religiosa, essa ou em qualquer outra, e ficar fazendo mãos postas para vibrar por determinadas pessoas, determinados tipos de pessoas, para a doença, para aquele que está necessitado, para o faminto, para a criança abandonada, para esse, para aquele. Que nós temos que fazer a nossa parte, arregaçar nossas mangas. E normalmente a gente não tem disposição disso, a gente não quer nem saber, o problema é nosso, estou nem aí, eu já fiz demais de ligar. Normalmente a gente pensa assim. E na verdade nós temos essa necessidade, porque o trabalho é a misericórdia divina, vejam, a gente nunca pensou isso, né? A gente sempre pensou que isso é um atropelo, uma pedra no nosso caminho, uma necessidade para a gente é um problema. Ah, meu Deus do céu, eu ia sair agora tem que atender esse troço aqui, me atrapalha a minha vida. Eita povo que atrapalha a minha vida, meu Deus do céu, não é? Estamos na rua, vem alguém nos pedir uma informação, alguma coisa, a gente já não quer nem parar, porque estamos atrasados, estamos cheios de problemas, cheios de coisa. Acontece qualquer coisa que está ao nosso alcance e a gente, na maioria das vezes, renega ou relega esse problema para terceiros, para outras pessoas. É isso que Jesus nos chama a atenção e é isso que o companheiro espiritual está mostrando para a gente, que nós também precisamos fazer a nossa parte, nós também podemos ajudar. Mas eu vou resolver o problema do mundo com uma moeda? Certamente não vai, mas você fez a sua parte, com uma moeda, né? Aí também não pode esquecer que às vezes a gente dá o óvulo da viúva, mas a gente nem é viúvo, né? Tinha um amigo que falava isso, né? Ele trabalhava numa entidade lá e de vez em quando o pessoal dava lá alguma coisa, uma contribuiçãozinha e tal, dava o óvulo da viúva, mas as pessoas não eram viúvas, quer dizer, isso no sentido figurado para a gente entender que a gente pode um pouco mais. Mas aí a gente se pega, se finca em exemplos menores, né? Então vou fazer um favorecimento, um óvulo da viúva para essa necessidade. E é isso que ele diz para a gente, porque a misericórdia divina reservou aquilo para a gente. Aquilo é uma oportunidade que nós temos, não importa qual é a necessidade, não importa. Às vezes, uma necessidade até de uma pessoa que muitas vezes não teria necessidade de recurso financeiro, de nada. Mas aí nós vamos testando a nossa capacidade de observação, a nossa capacidade de entrosamento, a nossa capacidade de companheirismo. O fulano, sei lá, está precisando fazer tal coisa lá, eu tenho aqui, eu posso favorecer, eu posso ajudar, eu posso fazer. Então, quer dizer, você está atento à necessidade do outro, dentro de casa. A gente não precisaria muito que os nossos filhos fossem um pouco mais atentos? Porque às vezes deixa lá tudo relegado para o pai, para a mãe. A mãe vai no mercado, o pai vai na feira, a mãe lava a louça, o pai arruma a feira, a mãe faz o almoço, a mãe lava a louça de volta, sabe? E às vezes um pouquinho de participação pequena, a nossa participação, porque nem sempre a necessidade é financeira. Muitas vezes é uma necessidade diferente da financeira. E é isso que o nosso companheiro espiritual Emmanuel coloca para a gente. Nós também podemos ajudar. Eu não sou enfermeiro, não sou médico,
Tudo bem, tem casos que não dá pra gente fazer nada. A pessoa foi atropelada no meio da rua, não dá pra gente fazer nada. Às vezes uma ligação para uma ambulância, para um órgão de polícia, de alguma coisa, a gente pode fazer. Mais do que isso a gente não pode fazer. Mas fazer a nossa parte, não ficar apenas pedindo serviço para os espíritos. A gente gosta muito de dar serviço para eles. Olha, agora tem o Covid, vamos orar bastante pelos necessitados, pedir para os espíritos ir nos quartos, nos leitos, nas casas, pedir para os espíritos ajudar essas pessoas, pedir para os espíritos fazer e acontecer. Fica fazendo isso, né? Dá trabalho para os espíritos. A gente às vezes podia socorrer alguma coisa, uma mínima necessidade. Está lá, às vezes a pessoa não pode sair, precisa de alguma coisa, a gente pode fazer alguma coisinha pequenininha. Então é nesse aspecto que o nosso companheiro espiritual humano nos chama a atenção. Tomem bastante cuidado, fiquem mais atentos, sejam mais observadores. Ele fala isso pra gente. Não relegue todos os serviços para os espíritos, eles já sabem o que tem que fazer e já fazem um monte de coisa que você não pode fazer. Agora, tem coisa que a gente pode. Uma pessoa na rua pede pra gente um lanchinho, um café, uma água, alguma coisa. Isso a gente pode atender. Se fosse um remédio, ou uma cura miraculosa, uma cirurgia, ele não pode, a gente nem sabe, né? Mas um copo de água, a gente pode atender. Uma coisinha mínima, uma coisinha simples, não é? A gente pode atender. Então, a ideia básica é que a gente se finque nesses mínimos. Ninguém aqui vai salvar o mundo, não é essa a proposta, mas termos gestos de boa vontade. Sabe o que é gestos de boa vontade? Então você convive dentro de casa, ou convive em família, convive com o esposo, com a esposa. Pequenos gestos, pequeninos, não precisa ser muito grande, mas pequeninos. Esse tipo de... deixa que eu vou lá e faço, deixa que eu vou lá e compro, deixa que eu vou lá e vou buscar. Chegou a comida, então vai lá, eu te dou o dinheiro, você vai lá buscar. Não, pode deixar, eu vou lá pegar. Você pode ir ocupado, põe a mesa. Coisas assim simples. Agora vamos relaxar um pouco. Está muito séria essa conversa, né? Então relaxar um pouco é assim, quando a gente casou, a nossa companheira não sabia exatamente como a gente era, né? Não sabia, isso é sempre um mistério, não é? Porque quando namorava, a gente sempre era aquele bom moço, aquela boa pinta, boa pessoa, sempre cheiroso, sempre bonitão, sempre roupa bem posta, bem passada, em ordem, não é? Carro sempre limpo, as coisas tudo em ordem, não é? Meus melhores lugares para fazer um lanchinho, uma coisa assim, não é? Pegava Uber para cima e para baixo com a namorada, não é assim? Aí depois a gente de casa, aí começa a vir outros problemas, né? Por exemplo assim, escuta amor, você pode pôr o lixo para fora? Meu Deus do céu, Terceira Guerra Mundial, pôr o lixo para fora. Meu Deus do céu, mas eu nunca pus o lixo para fora na minha casa. Como é que ela está me pedindo uma coisa dessa? O lixeiro não pode vir buscar aqui dentro o lixo? Essas coisinhas assim, no começo do matrimônio, primeira vez o maridinho colocou a toalha molhada em cima da cama. Você esqueceu, né amor? Esqueci. Pendura a toalhinha. Segunda vez, esqueci. Terceira vez, 5 anos. Sabe assim? Uma coisa assim. A loucinha que você deixou de propósito, a louça do café da manhã. No domingo, 3 horas da tarde, a louça está lá do mesmo jeito ainda. Ninguém assim. Meu Deus, quando a gente namorava, fazia questão de deixar tudo em ordem, arrumar. Fala, não precisa, amor. Não, eu gosto de lavar um pouco de louça, eu acho que é bom o homem participar, não é? Mas depois que casa, 3 horas da tarde, a louça do café da manhã, que é a mínima louça, está lá ainda. Olha só, que coisa. A louça da sobremesa está lá ainda, 8 horas da noite. Ninguém tirou, ninguém lavou. Quer dizer, a gente não teve aquela coisa, né? Eu, vou ser sincero para vocês, eu fico de olho, porque agora que a gente é aposentado, o negócio fica diferente, né? Fica bem diferente.
Então, de vez em quando eu fico de olho lá na pia, quando tem pouquinha coisa eu corro lá e lavo. Que aí alguém fala, nossa, ele está lavando, né? Olha que bonitinho, né? Olha, aposentado, está lavando, olha que coisa, né? A gente corre lá e lá, mas quando tem só um pouquinho. Quando tem muito assim, a gente inventa alguma coisa, sai, vai fazer alguma coisa. Aí quando volta, não, ninguém lavou essa louça, 6 pessoas nessa casa, né? Eu lembro uma história que é antiga, a gente sempre comenta isso, pode estar ficando repetitivo, né? Mas aí vocês têm um pouquinho de compaixão, são 2 anos sem fazer muita palestra, a gente vai repetir um pouco das coisas, né? Então, a gente é um pouco repetitivo, você chega em casa, agora, por exemplo, 9 horas, 9h30, aí tá aquela pia cheia de louça. O namorado da filha foi jantar em casa, foi jantar, bonito. Foi jantar. Eles estão vendo um filme agora, um commodity. Tá bom. Escuta, o que sobrou para mim jantar? Não sei, pega lá o que sobrou lá, veja lá o que sobrou. Vai lá, pega o que sobrou, né? E a louça continua lá no dia seguinte, depois. Aí você vai falar assim, nossa, mas por que ninguém lavou a louça? Fala de forma genérica, não fala assim específico, né? Por que você não lavou a louça? Mas a gente fala de forma genérica. E aí vem a resposta assim. E por que você não lavou a louça? Você agora é aposentado, não faz mais nada. Não é? Ainda a gente escuta isso, tá vendo como que é? Mas quando a gente tem iniciativa, a gente sai de um monte de problemas. Um monte de problemas. Sabe sair de um problema assim meio chato, desagradável? Isso é um negócio desagradável, às vezes acontece isso. Você está com o carro, vem o moço passar aquele rodinho. Saia de problema, não invente moda. Dá 2 moedinhas para ele, saia de problema. Vai falar, não mandei você lavar, pedi para não lavar, falei para não lavar, mexi no para-brisa. Saia desse problema, dá 2 moedinhas para ele. Será que a gente vai precisar ter o cabelinho branco para poder sair das coisas assim, facilmente? Facilmente não. A gente não pode ficar formando inimigos. Saia de problemas. Então, às vezes, uma pequena iniciativa faz a gente economizar, assim, um dia inteiro de aborrecimento. Porque se o moço responde, você responde para ele responde mais alto, e te faz alguma coisa, depois ainda cospe no seu carro, aí você vai ficar o dia inteiro remoendo aquilo. Por causa de 2 moedas. Aí depois você vai tomar o omeprazol, compra o omeprazol errado, fura o teu estômago, aí você começa a botar sangue pelo estômago, você tem que comprar o omeprazol certo, o novo, aí você toma o omeprazol, não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola, não pode comer, não pode beber, não pode... por causa de 2 moedinhas. Olha só. Vocês já pensaram no negócio desse? Saiam dele, tenham essa iniciativa. Assim. Você pediu, não atende, não tem problema, não tem problema. Olha o que eu tenho, você me desculpe. Então, sair de problemas também gera iniciativa na gente. Então, vai esperar a mãe ficar buzinando na nossa cabeça, se a gente pode fazer um servicinho para ela, pequeno, rápido, simples. Buscar o condomínio que está lá na portaria, o papel do condomínio. Depois eu vou, não tem pressa. Eles não fazem isso com a gente. Lá em casa fazem. 3 dias depois, não foram buscar ainda o condomínio. 4 dias depois, venceu o condomínio, não foi buscar o papel. Olha só. Então, essas coisinhas, façamos nós a nossa parte. Ajudemos nós. Também não vamos ficar assim, Senhor Jesus. O senhor não pode pedir para o porteiro mandar pelo elevador o papel do condomínio? Sabe assim? A gente pode fazer isso. Está no nosso alcance. Está no nosso alcance. A moça que trabalha em casa, houve um zum, a gente ouviu que ela está passando um pouquinho de dificuldade. Não, já estou pagando muito para ela vir aqui 3 vezes por semana. Dá alguma coisinha de alimento para ela, não precisa dar dinheiro, dá uma coisinha. Está sobrando, estou meio. Não estou querendo. Não, a gente não está comendo isso aqui, leva essas coisas para você. Faz um agradinho para ela. Descobre quantos filhos ela tem.
Descobre, assim, pergunta, você tem quantos filhos? Tenho 3, tenho 4. São grandes? Não, pequenos. Faz um agradinho para a criança. Sabe, um mimozinho, manda um mimozinho para a criança. Às vezes a mãe você tem raiva, mas se você fizer um mimo para a criança, a mãe fica super feliz. Nem precisa fazer para ela, não é? Então, essas coisas, aquela pessoa que trabalha na faxina lá no trabalho da gente, descobre um pouquinho sobre ela, pergunta um pouquinho algumas coisinhas, favoreça ela com alguma coisa. Uma bobagem, uma simples bobagem. Eu tenho um saquinho aqui de bombom. Está fazendo incômodo na minha bolsa, pega para você. Sabe assim, sem, não é aquela coisa, com calma, tranquilo. Então, é muito importante que nós aprendamos a fazer a nossa parte. E é isso que o Emmanuel coloca, que nós devemos ajudar sempre. Caridade. Glorificada sejas onde forem, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho. Mãos que revelam o lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinha a mensagem do Cristo em esplendores. Mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana. O amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Muito obrigado pela atenção. E olha, se a gente quiser formular pensamentos espíritas, nós precisamos conhecer a doutrina espírita através da leitura, através de conhecimentos de todas as formas, porque pensar de forma espírita exige que a gente tenha o anjinho e o diabinho junto, não é? Porque pensar é mais ou menos esse ato, né? É conversar consigo mesmo. Agora, como é que a gente vai conversar com a gente mesmo se a gente não tem elemento para falar? Nós precisamos trazer elementos aqui para dentro, conhecer. Não perca a oportunidade do conhecimento espírita, porque provavelmente no futuro, puxa vida, se eu soubesse disso antes, tinha me poupado de tanta confusão, não é? Então, pensem nisso. Não se esqueçam, aqui, pelas minhas contas, ainda tem uma biblioteca, porque se não tivesse mais, a dona Nilza já teria atuado aqui na casa, certo? Então, é provável que tenha ainda a biblioteca. Vejam, tem os livrinhos ali no bazar, tem alguns muito interessantes, não precisa começar com 700, 900 páginas, não. Comece com 2, 3, meia dúzia, a mensagenzinha que a gente recebe. Procure entender o que ela está falando para a gente. Faça isso. Faça uma fermentação mental em torno da doutrina espírita. É isso que nós precisamos, porque isso só vai nos dar qualidade de vida. Porque vocês já pensaram, quando a gente chegar lá na frente e pensar assim, puxa vida, olha, comecei. Só depois dos 50 que a gente começou a sair dos problemas sozinho, né? Tá enxergando, opa, isso aí vai dar muito certo, aí a gente já sabe desviar. Olha que belezinha que é, não é? Vê alguém querendo se alterar, a gente já sabe que aquilo não vai dar muito bem, já começa numa vibração positiva, já acalma, já plana o problema. Em casa, ao invés de explodir, arrebentar qualquer coisa, a gente já vai com mais calma, mais tranquilo, mas isso você precisa ter a fermentação mental dentro da doutrina espírita, porque senão a gente fica dando uma trombada atrás da outra, um tombo atrás do outro, não é? Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, e nós podemos e já devemos nos permanecer de pé. Muito obrigado e até a próxima. Não se preocupe, viu? Na próxima semana pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês, não desanimem, tá bom? Muito mais pontuais e muito mais muitas